Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de janeiro de 2020. De todas as ilusões criadas pelos humanos, a ideia de imortalidade do espírito é a mais tocante. Parte 2. Leandro Carnal escreveu para o jornal O Estado de S. Paulo, dia 03 de novembro de 2019. Sou uma pessoa cética, como alguns sabem. Ao longo da minha existência, em nenhum momento, percebi qualquer manifestação concreta de algum fenômeno que pudesse colocar em xeque meu cérebro que duvida. Fui religioso, muito. Porém, mesmo naquela piedosa juventude, jamais encontrei uma manifestação que fugisse ao sentido material do que eu via. Eu tinha fé, intensa por sinal. Mesmo crente, meus olhos nunca viram algo que contrariasse o mundo visível. Em resumo, quando eu acreditava muito em Deus, nada ao meu redor levitava, fugia, transmutava, operava milagres, ressuscitava ou mostrava uma ação fora das estritas leis da física clássica. Eu seguia uma convicção interior e nada no mundo visível e audível ecoava místico. Ao contrário do apóstolo Tomé, nunca pedi ou exigi provas. Minhas trombetas não derrubavam as muralhas de Jericó e nunca contemplei, sequer em sonhos, escadas com anjos como ocorrido com o neto de Abraão. As doenças em mim e na família progrediam ou não de acordo com os tratamentos. Eu pedia em preço e recebia ou não dentro de uma estatística matemática previsível na teoria dos jogos. Todavia, eu acreditava e Deus não se manifestava dentro de uma dedicação interna que, claro, permitiria ao Dr. Freud classificar minhas crenças como neurose simples ou superego projetado em entidade tribal protetora. Quando cheguei ao estágio atual, deixei de pedir curas para a família ou que a morte não levasse um ente querido. E tal como ocorria ao Leandro Súplice de antes, as doenças e as mortes continuaram ocorrendo com regularidade matemática, levando bons e ruins, sem lógica visível de força superior. Supus, no velório do meu pai, que meu ateísmo fraquejaria. Do nome à formação, do afeto ao patrocínio, tudo eu devia ao homem muito parecido fisicamente comigo que ali jazia, frio e silente. Seria o momento de voltar ao mundo religioso. Nada ocorreu. Eu estava diante da morte e do fim. Refleti que isso ocorreria comigo também e senti a dor da saudade. Nenhuma oração. O Santo Graal estava vazio. 8 anos depois, a foice da indesejada chega ao solar dos carnais novamente. Foi-se minha mãe. Rasgou-se meu mundo e a angústia me abateu. Os céticos da família choravam ao lado dos religiosos. Todos estavam juntos na ausência lancinante daquela mulher extraordinária. Na noite após a cremação, fiquei lendo cartas, vendo fotos e chorando na cama materna. Estava sozinho na casa. Foi o momento em que eu desejei, ardentemente, ter uma visão dela. Reconheço que foi um momento de quase desespero. Fraquejei. Confesso. Pedi que ela surgisse, que desse um sinal que indicasse que estava tudo bem, que movesse algo, que me visitasse, ao menos, em sonhos. O perfume dela ainda era perceptível no ambiente e eu teria ficado feliz, muito feliz, com um discreto sinal. Não buscava saber se existia vida após a morte, queria saber se minha mãe continuava em algum lugar fora daquelas fotos de viagens felizes e festas saudosas. Desejei com intensidade. Nunca falei disso antes e nem sei se me orgulho. Era um momento de orfandade pura e simples. O silêncio lancinante que eu vivia sem pai e sem mãe dominava a casa que eles construíram e na qual eu fora tão feliz com meus irmãos. Passei parte da noite assim, sozinho, como jamais me senti.
O óbvio estava diante de mim e se repetia no silêncio absoluto e indevassável. Não havia fantasmas, não havia Deus, não havia nada além do que eu sabia, apenas desejava estar errado. Nada. Absolutamente nada. O sentido, claro, eu teria de inventar, como tenho feito há tantos anos. Seria obra minha, aleatória, não universal, fora da teologia e totalmente autoral. Foi o penúltimo suspiro de uma melancolia teológica. Em outra ocasião, visitando, para pesquisa, uma instituição religiosa, o encarregado anunciou que meu pai enviaria mensagem. A surpresa foi total. Não estava lá para isso. Feito silêncio, folha branca e lápis na mão do receptor, foi surgindo a mensagem. Entregaram-me o papel que, concretamente, terminaria minha dúvida por completo. Foi a última vez que uma parte minha desejou ler uma carta inédita do meu pai. Ele me escreveu, em vida, missivas semanais por mais de 2 décadas. Conheci a letra e o estilo. Sorri nervoso e li o que me entregaram. Enrubesci com raiva. Era um relato genérico chamando-me de meu filhinho, algo que ele jamais disse, tomado de erros de português. Fui irônico diante da falcatrua e comentei que o desencarne parecia produzir um declínio forte no domínio gramatical, uma das glórias do doutor Renato Karnal em vida. Amassei o texto no bolso com os menas e para mim dizer e fui para casa irritado comigo mesmo. Admiro os amigos que recebem visitas de espíritos, contemplam vultos que passam nos corredores das casas e, felizes, recebem mensagens do além com fé total. Não os condeno. A melancolia do vazio e a saudade desesperadora produzem um desejo que pode dar origem a uma imensa convicção. Como julgar alguém se eu mesmo fui traído pelo desejo e pela dor? De todas as ilusões criadas pelos humanos, a ideia de imortalidade do espírito é a mais tocante e compreensível. Como pensa Nietzsche no Zaratustra, o sangue dos sacerdotes que passam é idêntico ao meu. Todos sentimos dor e solidão. Alguns são mais imaginativos do que outros para encontrar atenuantes. Boa semana para todas as almas e todos os corpos. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece que a sobrevivência de alma, como questiona Leandro Carnal, é um fato. A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova da sua necessidade. Muitas pessoas só concedem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em crianças, mais ou menos como as que conhecem história pelos romances. Não procuram saber se essas histórias, desprovidas do pitoresco, podem revelar um fundo verdadeiro, ao lado do absurdo que as choca. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim, rejeitam a história, como fazem os religiosos que, chocados por alguns abusos, afastam-se da religião. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta do referido princípio. Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma, de que o espiritualismo em geral nos oferece a demonstração teórica dogmática, e o espiritismo a demonstração experimental. Mas façamos, por um instante, abstrações das manifestações propriamente ditas, e raciocinemos por indução. Vejamos a que consequências chegaremos. 2.
admitimos a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo ela não conserva as propriedades materiais. 2. Que ela possui a consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois do contrário ela seria um ser inerte, de nada nos valeria a sua existência. Admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar. Mas para onde vai, e o que é feito dela? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que sabemos que a Terra é redonda, que os astros giram, de maneira que o alto e o baixo se revezam cada 12 horas para nós, e conhecemos o infinito do espaço, no qual podemos mergulhar a distâncias incomensuráveis? É verdade que podemos entender por lugares baixos as profundezas da Terra. Mas o que são hoje essas profundezas, depois das escavações geológicas? O que são, também, essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, depois que aprendemos não ser o nosso planeta o centro do universo, e que o nosso próprio Sol nada mais é do que um entre milhões de sóis que brilham no infinito, sendo cada qual o centro de um turbilhão planetário? Que foi feito da antiga importância da Terra agora perdida nessa imensidade? E por que estranho motivo este imperceptível de areia, que não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem qualquer papel particular no cosmo, seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. E se assim é, eles também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Então, voltamos à pergunta: em que se tornam as almas, depois da morte do corpo, e para onde vão? A astronomia e a geologia destruíram as suas antigas moradas, e a teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito. Não havendo concordância entre a doutrina da localização das almas e os dados das ciências, temos de aceitar uma doutrina mais lógica, que não lhes marca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes o espaço infinito, é todo o mundo invisível que nos envolve, no meio do qual vivemos, rodeados por elas. A respeito das provas da sobrevivência da alma, ela já inclusive fotografada. Na época de Allan Kardec, a técnica fotográfica já estava razoavelmente desenvolvida, de modo a possibilitar até mesmo o registro de imagens de espíritos. Com efeito, tomando conhecimento de fatos dessa natureza, ele publicou uma interessante matéria na Revista Espírita, exatamente com o título Fotografia dos Espíritos, onde estuda essa relevante questão, que agora vamos analisar com ele, citando a parte que nos pareceu necessária para o estudo. Kardec inicia seu trabalho transcrevendo o seguinte artigo, publicado no jornal Corrier do Basrin de sábado, 3 de janeiro de 1863, parte alemã, sob o título Fotografia Espectral. Os americanos, que nos vão à frente em muitas coisas, certamente nos ultrapassaram na arte fotográfica e de evolução dos espíritos. Em Boston, hoje, os defuntos não são apenas chamados pelos médiuns, mas ainda fotografados. A descoberta maravilhosa é devida a um senhor, William Blair, de Boston. É ele próprio quem nos conta. Há algum tempo eu experimentava em meu laboratório um novo aparelho fotográfico, fazendo meu próprio retrato. De súbito senti certa pressão no braço direito e uma lassidão em todo o corpo.
Mas quem descreveria o meu espanto quando vi meu retrato reproduzido e, à direita, a imagem de uma segunda pessoa, que não era outra senão minha prima morta? A semelhança do retrato, ao que dizem os que conheceram aquela senhora, nada deixa a desejar. Segue-se que, desde então, o Sr. Mugler não dá aos clientes apenas sessões espíritas, mas ainda executa retratos dos defuntos evocados. São geralmente um pouco pálidas e nevoentas e os traços difíceis de reconhecer, o que não impede que os habitantes de Boston, esclarecidos, os declarem autênticos. Quem consideraria tão próximas as imagens espectrais? Nesse ponto, Allan Kardec comenta que, caso fosse real, semelhante descoberta por certo teria imensas consequências e seria um dos fatos mais notáveis de manifestações. Contudo, aconselhamos acolhe-lhe com prudente reserva. Os americanos que, no dizer do articulista, nos ultrapassam em tantas coisas, nos ensinaram que também nos distanciaram na invenção de patrañas. Cornélio Pires em seu livro Onde Estás, ó Morte? Fotografias de espíritos esclarece que cientistas como Crookes, Daxakoff, Richet, Lombroso, Flammarion, Russell, Lodge, Zollner, Bosano e Moda e mais de 100 de autênticos sábios, em sessões controladíssimas, viram confirmados todos os fatos aceitos por nós, espíritas cristãos. De milhares de fotografias selecionei as 204 que incluem nesta obra trabalho que entrego às pessoas de bom senso, portanto, sem o mal dos espíritos preconcebidos. Cornélio Pires relata que em Palhoça, na época subúrbio de Florianópolis, vivia o notável médium operador Antônio Melo. Seu guia, José de Nazaré, estando uma pessoa com sua máquina fotográfica e completamente vazia a sala de sessões, mandou que fosse batida uma chapa. Todos os lugares estão tomados por espíritos, vendo-se, ao lado, a luz que os trouxe. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.